Os judeus que hoje não acreditam em Jesus, não tem Jesus como Messias, melhor dizendo, né? Não acredita que ele é o Cristo ungido de Deus. Tá. Eles ainda são povo de Deus? Israel é terra santa, não crendo em Jesus? Vamos ver o que a Bíblia diz. Romanos 10 diz assim, ó. Romanos 10:1. O bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é para que eles sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a minha oração a Deus, quando o assunto é Israel, é para que eles se salvem. Por que Paulo está falando isso? Porque eles não são salvos, então. Porque você está dizendo assim, irmãos, eu vou reler. A boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus em favor de Israel para que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho de que eles têm zelo, mas não têm entendimento. Para Paulo, a partir do momento dessa transição da primeira aliança para a nova aliança, os judeus, agora, se eles quiserem ser salvos, eles precisam receber Jesus como Salvador único e suficiente. Sem isso não tem salvação. Mas é povo de Deus pela velha aliança? Porque o único puro, o sangue puro ainda de Deus deixado na terra é Israel, porque Jesus veio deles, né? Então, mas vamos lá. Israel não tem sangue de Deus. A gente não pode falar isso. Em Isaías 36, Ezequiel, deixa eu achar esse texto. Em Ezequiel capítulo 36, ele diz o seguinte. Ezequiel 36, versículo de número 22. Diz assim, ó. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde forem. Eu vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, que vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor, quando eu vindicar a santidade do meu nome. Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países, e então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos. Eu vou dar para vocês um coração novo, colocarei dentro de vocês um espírito, o meu espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei o coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito. O que Deus está falando? E ele está falando para Israel. Está dizendo, ó casa de Israel, não é por amor a vocês que eu vou fazer o que eu vou fazer. Não é porque vocês são bons, é porque eu sou bom. É isso que Deus está dizendo. Eu vou vindicar a santidade do meu nome. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tirar vocês dentre as nações. Esse é o contexto da diáspora. Eles estavam espalhados entre as nações da Mesopotâmia. E eu vou aspergir água pura sobre vocês. Eu vou trocar o coração de vocês. Vou colocar o meu espírito. Ele está falando de coisas que só vão acontecer na nova aliança, bicho. Jesus, o profeta aqui está falando de coisas que só vai acontecer na nova aliança. Ou seja, a nova aliança não é uma falha no sistema. Ela está profetizada o tempo inteiro nas Escrituras. O tempo inteiro o assunto termina na nova aliança. O texto que eu li agora de Romanos capítulo 10, ele fala assim, minha oração por Israel é que eles sejam salvos, porque eles têm zelo, mas não têm entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Então, os judeus são povo de Deus? Olha, hoje, historicamente falando, o povo de Deus é aquele que se submete à vontade de Deus. E a submissão à vontade de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Pergunta, a igreja é povo de Deus? Então acabou. Então o judeu, para se tornar povo de Deus de verdade, ele tem de se submeter à nova aliança, se batizar, receber Jesus Cristo como Salvador, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. O bom desejo do meu coração, a minha oração a Deus por Israel é que eles sejam salvos. Paulo trata eles como irmãos? Ou como pessoas que precisam ser evangelizadas? Como pessoas que precisam ser evangelizadas. Romanos 10 diz assim, ó. Romanos 10:1. O bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é para que eles sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, a minha oração a Deus, quando o assunto é Israel, é para que eles se salvem. Por que Paulo está falando isso? Porque eles não são salvos, então. Porque você está dizendo assim, irmãos, eu vou reler. A boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus em favor de Israel para que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho de que eles têm zelo, mas não têm entendimento. Para Paulo, a partir do momento dessa transição da primeira aliança para a nova aliança, os judeus, agora, se eles quiserem ser salvos, eles precisam receber Jesus como Salvador único e suficiente. Sem isso não tem salvação.